Eu saúdo a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Sejam todos bem-vindos a esse momento. E é um momento especial. Estamos vivenciando, como Igreja Batista, o mês da família. E é um mês no qual nós refletimos sobre essa instituição sagrada, nascida no coração do Senhor, as nossas famílias. E a nossa família maior, o corpo de Cristo. E hoje, em todo o Ocidente, no segundo domingo de maio, é comemorado o Dia das Mães. Desde tempos mais longínquos, sempre existiu uma data específica, na qual era comemorado o Dia das Mães. Mas só em 1914, nos Estados Unidos, o Ocidente abraça esse segundo domingo, essa data, para comemorar esse momento, para reverenciar o trabalho das mães e em favor da sociedade. Já no Brasil, somente no governo de Getúlio Vargas, existe esse abraço também a esse dia. E ele, assumindo mesmo assim um papel tão comercial como vemos hoje, não podemos perder a oportunidade de refletirmos sobre, de fato, o que a palavra de Deus nos diz sobre as mães. E olha, quão maravilhoso é o papel dado por Deus às mulheres a se tornarem mães, as responsabilidades e oportunidade para promover o crescimento, o ensino da palavra de Deus. Não é à toa que o Senhor compartilhou com as mulheres esse dom de carregar em si uma nova vida. E nós vemos nas Escrituras diversas mulheres que exemplificam o que é de fato ser uma mulher que agrada à vontade de Deus. E esse momento aqui, como o pastor falou, será um momento único, mas eu dividirei em duas partes. E a primeira será para falar justamente sobre isso. Mulheres segundo a vontade do nosso Deus. E para refletirmos sobre isso, eu gostaria de convidar a igreja a ler comigo dois versículos bíblicos, duas passagens bíblicas. A primeira delas se encontra em Deuteronômio, capítulo 6, versículos 6 ao 7. Será projetado aqui na frente, nessa linguagem Nova Almeida atualizada. E eu gostaria que vocês, quanto igreja, lessem comigo esse texto, amém? Deuteronômio capítulo 6, versículo 6, amém? Leiamos juntos. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. E o segundo texto se encontra em Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15. E mais uma vez, eu gostaria que vocês lessem comigo. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15. Amém, amada igreja? Leamos todos juntos. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu. Versículo 15. E que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Meus queridos, que bênção é essa responsabilidade que o Senhor atribui. E quando abraçamos com o coração aberto e apto a obedecer à sua vontade. Mais uma vez eu convido você a curvar a sua fronte, fechar os seus olhos, para que oremos a Deus por orientação. Oremos. Querido e amado Deus, nesta manhã na tua presença, ó Pai, nós te pedimos, dai-nos o teu Santo Espírito, abre os nossos olhos, prepara o nosso coração, de forma que entendamos a tua vontade para a nossa vida, e que sejamos praticantes da tua palavra e não apenas ouvintes. É isso, ó Pai, que nós te pedimos já gratos, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. A mãe como a primeira mestre no seu lar. Meus queridos, nesse texto, o qual lemos em Deuteronômio, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás sentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Ela se refere à responsabilidade de todos nós, quanto pais e mães.
Mas para entendermos para quem mais pesava essa mensagem, precisamos entender esse contexto. Naquela cultura, os homens sempre estavam voltados para fora. E enquanto os homens estavam voltados para fora, o cuidado da mãe estava voltado para dentro. Portanto, a responsabilidade da mãe era tamanha que ela tinha que direcionar o conhecimento e as histórias a respeito da palavra de Deus para a sua família. E meus queridos, a primeira grande responsabilidade que a mulher de Deus tem sobre a sua casa e os seus filhos é ser essa primeira orientadora. Eu sei que os tempos mudaram, muitas coisas se inverteram, e hoje os papéis também, homem e mulher, pai e mãe, estão um tanto invertidos. Mas para que a mulher de Deus conduza o seu lar da maneira que o Senhor quer, precisa atentar às experiências positivas da palavra de Deus. Observa para o teu lar como uma oportunidade. Dedique tempo a conduzir os teus filhos ao pé do trono de Deus. Toda mulher precisa estar imbuída desta missão. Guardar as palavras dentro de si, atá-las no coração, de forma que a sua vida leve seus filhos a inculcarem essas mesmas palavras. Meus queridos, isso é uma missão que tem dupla aplicação. A primeira delas, a necessidade que toda mãe tem de absorver a palavra de Deus para dentro de si, se alimentar da palavra de Deus, viver uma vida de estudo, de aprofundamento na palavra de Deus, de forma que a sua vida seja de fato colocada na frente, na presença de Deus. E nessa manhã o Senhor diz para você: mãe, anda na minha presença e seja santa. E a segunda aplicação é que ela deve imputar na mente dos seus filhos todos esses conceitos da palavra de Deus. E de que forma? Vivendo os conceitos da palavra de Deus. Se você está preocupada com o futuro dos seus filhos, com o futuro dos seus lares, o primeiro passo a ser dado é justamente esse: vivam a palavra de Deus. Demonstrem com a vida de vocês que a palavra de Deus, que o poder de Deus, que a vontade de Deus é mais do que suficiente para trazer harmonia e paz para os nossos lares. Queridas e amadas mulheres de Deus, vivam de fato esta palavra que salva. E como foi lida na introdução litúrgica, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, a ponto de separar alma e espírito, juntas e medulas. Portanto, a palavra de Deus é viva e torna a tua vida significativa. Torna o teu lar vivo pela presença de Deus. Portanto, essa dupla aplicação precisa ser abraçada, não só pelas mães, mas por todos nós. Por todos nós. De aprendermos da palavra de Deus, preenchermos os nossos dias com a palavra de Deus e testemunharmos com ações, atitudes diante do nosso lar, de forma que seja moldado de acordo com o que Deus tem feito na nossa vida. Falemos, pois, de experiências reais e não apenas teóricas. Teoria pode até convencer, mas teoria jamais converte o coração dos nossos pequenos. O que converte de fato é o Espírito de Deus. E para que a minha vida tenha ação sobre o meu lar, eu preciso estar repleto, completo, transbordante da palavra de Deus e do Espírito Santo de Deus. De forma que a sua graça esteja na minha vida, mas não seja apenas limitada a mim, mas se estenda à minha família, se estenda ao alcance da minha influência, porque quem estará atuando através dela não é um homem pecador, mas é o poder de Deus. E é justamente a isso que nós somos levados. A mãe precisa ser a primeira mestre de fé. Eu separei alguns pontos necessários para que isso aconteça. O primeiro delas é que vocês orem com os seus filhos. A oração tem sido negligenciada nos nossos tempos, meus amados.
Não existe relacionamento de fato com o Senhor sem uma vida de oração. Mães, curvem-se diante de Deus, entreguem os seus lares, entreguem os seus filhos na presença dEle. Confessa os teus pecados diante do Senhor, pedindo perdão pelas tuas más obras e pedindo também que o Espírito de Deus opere o milagre de transformação na tua família. Meus queridos, nos nossos dias vemos lares entorpecidos pelo que o mundo oferece, pelos ensinos que o mundo impõe sobre as nossas casas, e mais do que nunca precisamos estar em oração constante diante de Deus, sem arredar o pé da oração, buscando ser preenchidos por meio desse relacionamento íntimo, advindo por meio da oração, essa ligação entre nós e o Senhor da nossa vida, a fonte da nossa vida. Orem pelos seus filhos, não desanimem, lutem, batalhem. Estamos em meio de um campo de batalha espiritual. Precisamos estar em constante vigilância e oração ao nosso Deus, porque sem oração, pouco poder, mas com a oração, sentiremos a mão poderosa de Deus atuando na nossa vida, nos nossos lares, nas nossas casas. Não negligenciemos de maneira nenhuma isso na vida dos nossos filhos, na vida dos nossos lares. Contem histórias com entusiasmo. Aprendam da palavra de Deus. Mostrem a beleza que existe na palavra de Deus aos seus filhos. Mostrem que na palavra de Deus encontramos não só uma, ou duas, ou três respostas para os grandes questionamentos das nossas vidas, mas encontramos sim todas as respostas das quais precisamos para alinhar os nossos caminhos e ter uma vida plena diante de Deus e diante dos homens. Portanto, sintam-se inspirados pela palavra de Deus. Nós vimos aqui uma pequena representação de algumas mulheres que dedicaram suas vidas a edificarem os seus lares sobre a rocha. Precisamos aprender mais sobre essas histórias, refletir sobre as lições nós podemos retirar delas para nossas vidas. É isso que é se relacionar com Deus por meio da sua palavra. Quantas histórias, quantos testemunhos, quantas lições. Perdemos tanto tempo com séries, com filmes, com livros, mas nós não enxergamos que diante de nós temos as mais belas histórias da humanidade, com as lições mais necessárias para as nossas vidas, com instruções imperdíveis para os nossos filhos. Hollywood pode até ter grande criatividade em construir histórias, mas olha, o Senhor, por meio do seu poder, construiu e constrói as mais belas histórias que esse mundo já viu. E o Senhor quer construir ainda mais a tua história na presença dEle. Conte as histórias da Bíblia com entusiasmo. Viva de fato estes testemunhos, aprenda deles e leve-os para as suas vidas. Terceiro, demonstrem perdão, fé e paciência nas relações familiares. Isso é testemunhar no âmbito doméstico. Não adianta apenas testemunhar na igreja ou na sociedade. O mais importante é testemunhar para o campo missionário, qual para nós é tão importante, que é o nosso lar. A forma que tratamos os nossos filhos, a forma que nos portamos em relação ao nosso cônjuge, as nossas decisões, o nível de honestidade que nos conduz às nossas escolhas. Tudo isso demonstra para os nossos filhos se de fato cremos nesse Deus santo, justo e bom, e que sua palavra habita em nós. Nos preocupamos tanto com a imagem que mostramos ao mundo? Nos preocupamos tanto com a imagem que mostramos à igreja? Estamos tão preocupados com a aprovação dos nossos irmãos, do nosso pastor? Mas será que estamos preocupados em transmitir para os nossos lares a imagem e semelhança de Cristo por meio das nossas ações? Precisamos sim, de fato, ser revestidos de Cristo. E o primeiro lugar onde se deve ser mostrado isso em sinceridade são os nossos lares. O tempo que gastamos preocupados em mostrar que somos crentes ao mundo e à igreja
Precisamos dedicar e mostrar, e não apenas mostrar, viver como crentes nos nossos lares e famílias. Meus queridos, lares saudáveis, nutridos pela palavra, alimentados pela oração e firmados na rocha, são consequentemente bênção para onde estiverem. Qualquer membro advindo de uma família saudável, edificada na rocha, é bênção onde estiver. É bênção na sociedade, é bênção entre os seus amigos, é bênção entre a igreja, e ainda mais, terá reflexos que alcançarão a eternidade. Não pelo nosso poder e o nosso esforço, mas porque Cristo preencherá a nossa vida, de forma que estejamos preparados para viver na sua presença. Esse é o nosso objetivo como povo de Deus. E mãe, não se afaste da tua responsabilidade. Seja a primeira mestre do teu lar. Conduza a tua família aos pés da cruz, demonstrando fé, perdão e paciência. Vivemos em um mundo totalmente impaciente, agindo precipitadamente, sem reflexão. Não levemos esse modelo que claramente está errado para dentro das nossas casas. Tratemos com amor e paciência os nossos filhos. Sei que todos nós enfrentamos situações difíceis nos nossos lares. A doutrinação a qual estamos submetidos e, consequentemente, os nossos filhos levam os nossos lares a viverem essas consequências. Sabemos que Jesus Cristo, nosso Senhor, fez verter o seu sangue na cruz em amor por nós, que pagou a escrita de dívida que era contra nós, pregou-a na cruz. Mas uma coisa eu digo para vocês, e é fato: nós não estamos imunes contra as consequências do pecado desse mundo. Nós sofremos as consequências do pecado desse mundo. Nós sentimos isso nos nossos lares. Nossos filhos estão adoecidos, nossas famílias estão desestruturadas, porque estão sendo totalmente doutrinadas pelos padrões deste século. E o Senhor pede que nós tomemos outra direção, que nós sigamos para o alvo e não nos desviemos mais ainda. Somente o Senhor pode restaurar os nossos lares. Somente o Senhor pode restaurar as nossas famílias. Todos nós temos sofrido isso, eu tenho sofrido isso, e oro ao Senhor que trabalhe na minha vida, que trabalhe na vida dos meus filhos, que trabalhem principalmente no meu coração, no coração da mãe, para que entendamos o nosso papel, quanto pais, quanto mães, quanto filhos de Deus. E é impossível que eu consiga discipular alguém se eu não sou discípulo. Se eu não for discípulo do Senhor, de maneira nenhuma conseguirei discipular os meus filhos. Não se abata diante das dificuldades. Já conheci mães que oraram por seus filhos 30 anos sem cessar. E eu repito para vocês mais uma vez: não devemos apenas orar 30 anos pelos nossos filhos, mas todos os anos das nossas vidas. O mundo é mau, o pecado está em torno de nós, o inimigo está ao nosso redor, mas o poder de Deus é suficiente para revestir a nossa vida e os nossos lares. É isso que precisamos fazer nas nossas vidas. E no segundo texto, nós vemos um exemplo belíssimo de Eunice e Lloyd. Voltemos a nossa mente ao segundo texto. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-se sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. E uma pergunta que não cessa quando lemos esse texto é: de quem ele aprendeu? Você se perguntou isso agora? Sim ou não? De quem ele aprendeu? Voltemos aí para o mesmo livro, no capítulo 1, no versículo 15. Aliás, versículo 1, capítulo 1, versículo 5. Desculpem. De quem, de fato, Timóteo aprendeu as letras da Sagrada Escritura? Amém? Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó
Lloyd, e em sua mãe, Eunice. E eu estou certo de que habita também em você. Meus queridos, os reflexos de uma vida em obediência a Deus, elas não refletem apenas sobre aquela vida, mas refletem também nas futuras gerações. O testemunho, o qual por você é demonstrado na sua família, terá consequências para eles, para toda a vida. E se estende, e se prolonga. É verdade isso, irmão Janderson? É verdade. Vamos abrir nossa Bíblia mais uma vez? Isaías capítulo 58. Deixa eu só procurar o versículo que essa passagem surgiu agora. O Espírito está orientando. Capítulo 58, versículo 11 e 12. Todos que encontrarem, digam amém. O Senhor os guiará continuamente, lhes dará de comer até em lugares áridos, e fortalecerá seus ossos. Vocês serão como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca secam. Vocês reconstruirão as antigas ruínas, levantarão os fundamentos de muitas gerações, e serão chamados de reparadores de brechas e restauradores de veredas, para que o país se torne habitável. As tuas ações pautadas na vontade de Deus são justamente as quais construirão o futuro desse povo, esse povo de Deus. Os teus testemunhos, a forma que você vive diante de Deus, é o que levará a sua família a estar preparada naquele grande dia. Pregue em todo o tempo e, quando possível, fale. Eu costumo repetir muito isso, mas faz todo sentido. Pregar com a sua vida. Creia. O Senhor requer que todo aquele que o busca acredite, primeiramente, que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Que você crê em Jesus em palavras é limitado, mas se a sua vida se porta demonstrando a tua fé em Deus, as consequências na tua família serão eternas. Amém, igreja? Mães, mulheres de Deus, creiam de fato que o Senhor existe. Acredite em suas promessas. Entrega aos teus filhos e caminha com eles no caminho do Senhor. E nós teremos a presença de Deus garantindo a nossa vitória para a eternidade. Meus queridos, eu hoje trouxe uma ilustração real, histórica. E eu gostaria de ler com vocês. Gostaria que vocês acompanhassem com atenção a história dessa mulher. Eu creio que alguns de vocês podem ter ouvido a respeito dela. Quem aqui já ouviu falar em Susannah Wesley? Quem aqui já ouviu falar em John Wesley? Conhecido como o pai do metodismo. Charles Wesley? Quem aqui já conheceu? Se não conheceu por nome, mas já cantou seus louvores. Isso eu tenho certeza. E olha só, Susannah Wesley nasceu em 20 de janeiro de 1669 em Londres, Inglaterra. Ela era a 25ª filha de seus pais, ambos protestantes devotos. Susannah foi criada em um ambiente de profunda fé e rigor intelectual, o que preparou o terreno para o seu papel futuro como mãe de figuras religiosas importantes. Em 1689, Susannah se casou com Samuel Wesley, um clérigo da igreja na Inglaterra. Eles tiveram, sabe quantos filhos? 19 filhos, dos quais apenas 10 sobreviveram até a idade adulta. Entre eles estava John Wesley, que fundou o metodismo, e Charles Wesley, conhecido por seus inúmeros hinos. A vida de Susannah não foi fácil. A família enfrentou dificuldades financeiras constantes, devido à renda modesta de Samuel e suas próprias dificuldades financeiras. Além disso, o lar de Wesley foi destruído por um incêndio 2 vezes. Com o segundo incêndio, quase matou John, incidente que o levaria
como uma intervenção divina. Apesar das adversidades, Susana manteve uma rotina disciplinada para a educação dos seus filhos, que incluía lições diárias detalhadas, na quais ela incorporava leitura, escrita, música, doutrina cristã. Ela acreditava firmemente no potencial de cada filho e investia no desenvolvimento intelectual e espiritual deles com uma devoção inflexível. Susana tinha um profundo compromisso com a fé cristã e a vida de adoração. Ela conduzia reuniões de estudos bíblicos em casa, especialmente quando Samuel viajava, as quais acabaram atraindo muitos membros da comunidade devido à sua profundidade espiritual e clareza. A educação dos filhos era central na vida de Susana. Ela administrava a casa de maneira metódica, com horários rígidos para cada atividade, priorizando sempre a educação e o desenvolvimento espiritual. Este ambiente familiar fortemente espiritual, educativo, influenciou significativamente John Wesley e Charles Wesley. O legado de Susana é grandemente refletido nos próprios filhos. John Wesley sempre lembrou a influência espiritual de sua mãe ao longo de sua vida e créditos às suas práticas meticulosas e oração fervorosa como fundamento que o ajudaram em seu trabalho de reforma na igreja. Ela não deixou muitas obras por escrito, mas suas cartas e práticas educacionais foram suficientes para inspirar aqueles que ao redor e impactar gerações futuras. Susana Wesley é lembrada não só por ser a mãe de dois dos mais influentes líderes do século XVIII, mas por ser uma mulher de fé inabalável e determinação férrea. Sua vida e ensinamentos demonstram o poder do compromisso parental e da devoção em moldar o futuro de gerações. Uma mãe que dedica tempo a apresentar a sua família, os seus filhos, diante do altar do Senhor, receberá do Senhor o galardão. Hoje nós louvamos diversos hinos, por meio de hinos, de homens que tiveram uma vida diante de Deus e aprenderam sobre o que é ter uma vida diante de Deus pelo testemunho da sua própria mãe. Mulher usada por Deus, e a sua influência não se limitou apenas ao seu lar, mas o Senhor a usou como instrumento para influenciar outras pessoas que estavam ao seu redor. Meus queridos, uma mulher sábia que edifica a sua casa no Senhor é influência positiva não só para o seu lar, mas para toda a sociedade. Sejamos, meus queridos, influências positivas em meio a esse mundo influenciado pelo mal do pecado. Que nós possamos apresentar ao mundo o potencial que existe naquele que abraça de fato o poder de Deus, que está disponível para transformar os nossos caminhos e para transformar os nossos lares, para redirecionar a nossa vida. E o poder de Deus está presente para você não só hoje, mas todos os dias da sua vida. Os filhos sentiram esse impacto. Vocês precisam orar pelos seus filhos. Leiam e meditem a palavra de Deus com seus filhos. Transmitam fé com autenticidade. É isso que vocês precisam, de forma que a igreja também seja beneficiada. E nós também precisamos abraçar essas famílias, abraçar essas mulheres. A palavra de Deus nos ensina e nos orienta a mantermos o nosso culto centrado na adoração ao nosso Deus. E não estamos aqui para adorar mulheres, mas a palavra de Deus nos diz para dar honra a quem tem honra. E uma mulher que é absorvida pela graça de Deus, preenchida pelo seu poder, que é instrumento de transformação no seu lar, merece honra não pelos seus méritos, mas pelos méritos de Cristo em sua vida, pelos reflexos que ela transmite para esse mundo, para essa sociedade. Seja imbuída, mulher, da tua missão. Entenda a responsabilidade que o Senhor atribuiu à tua vida, atribuiu aos teus caminhos. Abraça essa fé e viva como filha de Deus todos os dias da tua vida, em oração e intercessão para os seus filhos. E nós precisamos apoiar, cercar e encorajar essas mães. Precisamos incentivar ministérios voltados à espiritualidade das famílias, das mulheres, das crianças.
Precisamos sair do mundo das ideias e partir para a prática nessa igreja. Somos família de Deus, povo resgatado por um preço. Somos corpo governado pela cabeça que é Cristo Jesus. Abracemos as causas desse povo. Abracemos os irmãos desta igreja. Abracemos os nossos irmãos espalhados pelo mundo. Mas saiamos das palavras, meus queridos. O reino é do Senhor, a obra é dele, a palavra é dele. Nós somos instrumentos. Aqui não há espaço para competitividade. Aqui não há espaço para inveja. Aqui só há espaço para o amor, que é dom de Deus. Portanto, abrace, não perca as oportunidades de se portar como povo de Deus, seja no teu lar, na sociedade ou na igreja, mas seja povo de Deus. Ame essa causa. Esta palavra é do Senhor, viva e eficaz. O maior legado que uma mãe pode deixar aos seus filhos é a fé em Jesus Cristo. Dinheiro, bens e formação acadêmica são importantes, mas nenhuma herança se compara ao valor eterno da fé. Nenhum. E a nossa oração essa manhã é justamente essa: que nós possamos dedicar as nossas vidas a seguir diante de Deus. Eu falei a vocês que dividiria em duas partes, não é? Eu vou dar um pequeno intervalo a quem quiser beber uma água ou usar o banheiro, e nós faremos uma breve reflexão sobre a nossa lição que vem sendo levada em continuidade na nossa sala Apocalipse. Será breve, para que encerremos mais cedo e vocês possam cumprir as obrigações junto à família de vocês.